Olá pessoal, estamos aqui novamente para conversar sobre as formas de intervenção do Estado, mas dando um novo passo no nosso empreendimento aí, na busca do conhecimento, que é para abordar a chamada teoria da regulação. A regulação ela é uma forma de intervenção indireta do Estado por direção, né? Então, já contextualizando, especificando, né, a natureza jurídica da regulação, ela é uma forma de intervenção indireta por direção. Uma questão interessante é a seguinte: desde a origem do sistema capitalista de produção, né, que ganha corpo, sobretudo com o surgimento do Estado moderno, né, no pós-revolução liberal burguesa, lá do século XVIII, deste momento, nós podemos afirmar que a regulação ela é um dos pressupostos do sistema econômico capitalista, né? Na medida em que a definição de regras gerais e claras que garantem o direito de propriedade, né, que garantem a liberdade de empreender e que definem a estrutura coercitiva do Estado para que o Estado possa fazer cumprir com os contratos estabelecidos entre os diversos indivíduos, né? Na obra do professor Eros Grau mesmo, há alguns exemplos, né, desde as origens do Estado moderno. Ele cita aqui, por exemplo, uma lei francesa de 1810, que é chamada de Lei sobre Estabelecimentos Incômodos, Insalubres e Perigosos, né? Ou seja, a ideia de defesa dos interesses, né, da sociedade como um mecanismo de limitação da liberdade absoluta para a realização de atividades econômicas que potencialmente podem gerar danos às demais pessoas. Ele cita também uma lei de 1819, uma lei inglesa, que regula o emprego de crianças, né, já com a preocupação da base da sociedade, da formação sólida de uma sociedade com um bom nível cultural, né, e garantindo assim que as crianças tenham acesso à educação e a um desenvolvimento saudável, né? E também cita, por exemplo, também no início do século XIX, uma lei norte-americana, que é a lei de abastecimentos, né, preocupando já com a questão mercadológica da distribuição, da precificação e distribuição de alimentos nos Estados Unidos, né? Enfim, a gente pode pegar também exemplos brasileiros, né? Vários institutos, o Instituto do Açúcar, o Instituto do Café, já foram criados desde o século XIX, né? A criação de um sistema financeiro por meio de uma lei, né, por meio de um órgão regulador, que é o Banco Central, né? Enfim, então existe desde sempre essa ideia, né? Desde sempre, lógico, dentro da estrutura do Estado moderno, esta atividade de regulamentação, ou de regulação, melhor dizendo. E aqui eu vou abrir um parênteses para trazer um conceito, uma classificação interessante do professor Washington Peluso, né, que a gente já trabalhou com ele aí em outras oportunidades. O professor Washington Peluso ele fala o seguinte, que com o desenvolvimento, né, das relações econômicas e relações sociais, e também em decorrência das crises, das fortes crises que o sistema econômico capitalista passou na virada do século XIX para o século XX, né, que culmina com o crash da Bolsa de Nova York, o sistema capitalista também vai se readaptando, né, vai se reinventando. E a partir da década de 30, sobretudo a ideia da intervenção direta do Estado
né, a definição ou a atuação do Estado naquelas áreas onde as necessidades públicas não eram atendidas pelo mercado, né, desenvolvendo as noções de serviço público que nós já vimos, né. Este modelo de base keynesiana, né, do economista inglês John Maynard Keynes, ele é classificado pelo professor Washington Peluso como Estado regulamentador, né? Ou seja, ali já surge um novo liberalismo, o chamado neoliberalismo de regulamentação, que se difere um pouco do neoliberalismo de regulação. Esse neoliberalismo de regulação, ele vem se contrapor ao neoliberalismo de regulamentação. E o que diferencia um do outro? No neoliberalismo de regulação, cujos precursores são Friedrich Hayek, Ludwig von Mises e Milton Friedman, esse neoliberalismo ele defende o afastamento do Estado, seja atuando na ordem pública, seja intervindo na ordem privada, né? E deixando cada vez mais, promovendo um verdadeiro esvaziamento das funções estatais, né? Deixando a própria sociedade a atribuição de atuar em todos esses setores, né? E não necessariamente que, né, a desfiguração completa da ordem econômica pública, mas a contratação de agentes privados, né, sobretudo em virtude da ideia de eficiência, né, a partir de uma premissa, né, de que, ou uma suposta premissa de que a iniciativa privada sempre será mais eficiente do que o poder público, né, tentando mudar um pouco esse paradigma de Estado burocrático para o Estado chamado gerencial. Certamente vocês já devem ter participado destas discussões com os professores de direito administrativo, né? Então aqui, e esse modelo ele começa a ser implementado a partir da década de 70, a primeira experiência foi no Chile, de Pinochet, né, com os chamados Chicago Boys, né? Esse Estado regulador, ele ganha muita força a partir das pesquisas da Chicago Law School, e nos Estados Unidos e na Inglaterra tem início, né, a mudança de paradigma a partir da década de 80 e no Brasil na década de 90, a partir do chamado Consenso de Washington, né? O Consenso de Washington foi uma reunião que aconteceu em 1990, onde ficou estabelecida uma cartilha econômica que deveria ser seguida pelos países em desenvolvimento. O Brasil incorpora essa cartilha, começa a promover uma série de alterações de emendas na Constituição, emenda 6, emenda 9, 18, 19, 20, emenda 41, 43, né, criando um esvaziamento de serviços públicos, instituindo um programa nacional de desestatização por meio da Lei 8.031 de 1990, depois um plano nacional de privatização, né, no governo Fernando Henrique a partir de 1996, uma ampla alienação de empresas estatais, Vale do Rio Doce, Usiminas, Açominas, Telebrás, Embratel, né, o sistema de telecomunicações como um todo, né. Hoje nós ainda estamos vivendo essa onda, né, com a concessão de atividades públicas, aeroportos, portos, enfim, né, e aí o Brasil começa a implementar por meio de concessões, parcerias público-privadas, leilões de patrimônio público. Recentemente tivemos a venda da Embraer. Então esse cenário todo, né, a radiografia dele é o chamado neoliberalismo de regulação, né, e a partir deste cenário, né, também ganha relevo a atividade reguladora, que não é só de normatização, mas também de uma série de outras atividades que nós veremos a seguir, e estas atividades serão introduzidas, gestadas, melhor dizendo, por meio das chamadas agências reguladoras, que será o nosso próximo assunto. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima.